Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Eu sou Márcio Ribeiro. E eu sou a Gabriela Ribeiro. E hoje episódio 21 histórias incríveis de empreendedores, gestores, empresários e empresárias de Jundiaí e região. E hoje a gente tem um convidado aqui que já não é a primeira vez que ele está aqui no nosso podcast. Vai ser muito legal a gente falar sobre YouTube. Então, se você cria conteúdo, quer começar a criar conteúdo ou quer entender o que está acontecendo nesse mercado, que o YouTube em 2026 vai mudar e está mudando radicalmente, fica com a gente porque o conteúdo vai realmente te ajudar. E aí você tem que assistir esse podcast com papel e caneta na mão e voltar, pegar, aprender e tomar nota de tudo que ele vai falar aqui, porque o convidado é especialista no assunto. Mas antes de a Gabi apresentar o nosso convidado, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todos os vídeos aqui, porque além do podcast a gente tem as playlists para te ajudar na gestão e nas finanças e para você também ficar sabendo dos próximos episódios aqui de pessoas incríveis da nossa região. Se você está pelo Spotify, segue a nossa página também para você não perder nada. O podcast Gestão Sem Romance tem o intuito de trazer empresários, empreendedores, gestores para mostrar o dia a dia, mostrar os bastidores, não só o palco, para você aprender, para você se desenvolver. Então, esse é o nosso modo de fazer, porque empreender é sem romance e aqui é o nosso intuito de trazer esse conteúdo bem relevante para você ter insights e conhecimento de uma forma muito leve e muito legal. Vai lá, meu amor. Apresente o nosso convidado. Gostei de ver, gostei. Tem que marcar território, né, vida? Exato. Aqui, ó, meu amor. Vamos lá, então. Nosso convidado de hoje é o Leandro Alves, que é gestor de canais do YouTube, editor de vídeos e especialista em estratégia e crescimento de canais com mais de 15 anos de experiência, ajudando creators e empresas a se posicionarem e crescerem dentro dessa plataforma. Ele prometeu uma aula hoje, hein? Ao longo da sua trajetória, ele acompanhou de perto transformações do YouTube e hoje ajuda outras pessoas a entenderem o que realmente funciona, indo muito além de postar vídeos, mas pensando em toda a estratégia, a retenção e o resultado de verdade. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, obrigado por estar aqui de novo, né? Segunda vez, agora com a Gabi, reforçando o time. Bom demais estar aqui. A primeira vez a gente falou de redes sociais como um todo. E dessa vez a gente vem trazer um conteúdo de YouTube que eu vou falar pra vocês, viu? Sensacional, porque, modéstia à parte, assim, tive que estudar demais. É uma dificuldade que eu tô passando, inclusive, com os canais. Então, casos práticos mesmo. E vai ser legal. Você que tá com dificuldade aí de YouTube, não quer saber porque o desempenho do seu canal tá caindo, a gente vai tentar esclarecer um pouquinho. Inclusive com coisas que estão vindo da gringa ainda, que vai chegar aqui, mas que já estão fazendo efeito no Brasil, em que pese as ferramentas não estarem disponíveis. Então, tem muita novidade aí que eu estudei pra trazer no podcast hoje. Aí sim, ó. Notícias fresquinhas aí para você, então, aprender a cuidar melhor do seu YouTube, né? O YouTube, ele tem essa, assim como as redes sociais como um todo, né? Essa questão do algoritmo, né? De mudar o perfil. Então, o que é mais relevante, assim, que você acha que... Por que tá mudando Então, essa visão, vai? O YouTube, ele ficou, acho que, muito tempo dominando sozinho, né? O conteúdo audiovisual e dominou por muito tempo mesmo. E assim, não vamos dizer que ele estagnou. Todo ano a gente tem uma novidade com relação ao algoritmo e tal. Mas o TikTok em especial, ele veio pra, assim, mexeu demais. Então o YouTube teve que se adaptar com Shorts, assim como se adaptaram com Reels no Instagram. Mas pro YouTube, que era especialista em vídeos longos, o vídeo curto, ele viciou, né? Às vezes você tá assistindo um filme na Netflix, por exemplo, você para ver um videozinho curto, passar num Reels e tal. Então ficou muito difícil essa competição. O que acontece? Hoje, obrigatoriamente, vocês têm um canal no YouTube aqui. Shorts já não é mais assim, eu vou optar pelo Shorts. Não, você tem que ter o Shorts. Tem que ter o Shorts para trazer o público para o seu conteúdo longo. Ali o Shorts é a isca. Hoje, sem Shorts, assim, você cresce 10 vezes menos no YouTube se você não tiver os Shorts. E aí, assim, 2026, eu nunca vi tanta mudança no YouTube dos 15 anos que eu trabalho com isso, nunca vi tanta mudança. Eles trouxeram ferramentas, assim, espetaculares. E essas ferramentas, elas tornam a nossa vida muito mais fácil, porém elas monitoram de uma forma que se torna muito difícil você passar no filtro deles para hoje você viralizar.
Então, assim, eu vou trazer um pouquinho de todos para ele. Vou começar já logo entregando o ouro, que, assim, para mim é a maior ferramenta que a gente tem hoje. O YouTube criou uma inteligência artificial dentro do YouTube Studio. Então, assim, você que tem o seu canal aí, ou que está começando agora, vai ter a abinha YouTube Studio, vocês devem conhecer também. E lá você tem as métricas todas. E tudo girava no YouTube em torno de CTR, que é a taxa de clique. Tem então todas aquelas siglas lá. E o pessoal, assim, a maioria das pessoas não tinha o conhecimento para interpretar aquele painel do YouTube Studio. Então, os gurus colocavam lá, olha, CTR, que é fazer uma capa que gere clique. Uma vez que você clicou, que era a isca, seu desafio é a retenção. Aí, hoje isso mudou completamente. E por quê? Por conta dessa inteligência artificial. Lado bom, essa inteligência artificial, que é pergunte ao estúdio, ou ela tá como ask. Lá dentro, é o mesmo símbolo do Gemini, que é a inteligência artificial do YouTube, e lá, só de você clicar nela, ela já te dá algumas perguntas pré-prontas, que é já para te induzir a entender. Então, por exemplo, uma das que são sensacionais. Analise meu canal no desempenho dos últimos 10 vídeos. Então, assim, você não precisa mais olhar gráfico nenhum. Por exemplo, inclusive até o trabalho que eu faço de fazer toda essa análise, ele automatizou tudo e com uma perfeição. Tá vindo dele isso aí. Então, ele já tem a métrica, né? Ele tem a métrica toda. Então, ele te dá lá com uma perfeição, olha, dos últimos 10 vídeos, você fez isso certo, você fez isso errado, nesse. O que você pode melhorar? Ideias de novos vídeos. Assim, um negócio completo, de um jeito. E aí, por exemplo, soltou um vídeo agora. Soltou o podcast que a gente tá aqui. Em questão de minutos, ele já vai capturar tudo. Ele sabe exatamente o que a gente falou aqui. Tá tudo em texto já. Ou seja, ele sabe o conteúdo que você vai entregar. Então, se porventura você colocou no título ou na capa alguma coisa divergente, ele já pega. Mas esse conteúdo não tá legal. Não tá condizente. Eu nem vou espalhar. E antes isso passava muito, não tinha como pegar. E é em questão de minutos. E você consegue pedir essa análise também em questão de minutos. Então, assim, logo no canto superior direito tá lá, Ask, ou Pergunte ao Estúdio. E lá você tem absolutamente tudo. Então, ao passo que essa ferramenta facilita demais sua vida, você pode colocar lá, analise o desempenho do meu último vídeo, que saiu há poucos minutos. Ele já vai te dar, olha, o seu público recorrente, ele tá clicando. Ao passo que quando eu jogo na página inicial do YouTube, o pessoal não tá clicando. Ou seja, tá servindo aqui só pro seu pessoal. Então, se o seu pessoal aqui não tá clicando, eu não vou espalhar para outros. Agora, se o seu público recorrente, ele faz esse filtro hoje. Se seu público recorrente e fiel tá clicando, tá se interessando, então eu vou oferecer para mais pessoas. Senão você fica dentro da bolha. E antes ele jogava tudo. Aí outra coisa, o YouTube diminuiu a página inicial deles. Não sei se vocês repararam, mas são muito menos vídeos que tem lá. Ou seja, são menos opções ali para você aparecer. E ele só vai jogar depois que você passar nesse funil. Então, assim, tem a taxa de impacto imediato hoje. Vocês me interrompam se eu estiver falando demais, tá? Não, e se não tiver ficado claro. Então, tudo que ele analisa com essa inteligência artificial, em poucos minutos, ele já consegue decifrar todo o conteúdo do seu vídeo. E, inclusive, te falar, olha, esse trecho aqui o pessoal saiu, esse trecho aqui entrou. Mas, assim, existem duas métricas hoje principais e, sim, que tá dentro dessa inteligência artificial e que ninguém falou. Os primeiros 30 segundos. Continua ainda como regra. Continua como regra, mas assim, dividido em segundos. Então, assim, de 0 a 3 segundos, quebra de padrão. Inclusive, assim, num podcast é diferente, tá? Porque vocês têm que fazer abertura aqui e tal. Mas para um vídeo, para entrega de conteúdo, de 0 a 3 segundos, você tem que quebrar o padrão. Não, eu sou fulano, ou prazer, não. É chegar já alguma coisa que parou, para ele não passar. Quebrou o padrão, promessa de entrega. De 4 a 10 segundos, você vai colocar ali, ó. Vou entregar isso, isso e isso aqui pra você no vídeo. E dos 10 aos 30, aí você vai confirmar, já soltando uma prévia muito forte do que você vai entregar naquele vídeo. Entendi. Porque, assim, não passou no funil dos 30 segundos, tchau. Ele já diminui, ele não vai soltar fora da sua bolha. Passou dos 30 segundos, aí ele começa a analisar os pontos, se tá batendo. E aí outra coisa, ele consegue analisar os comentários em tempo real. Nossa. Então, por exemplo, se os comentários, eles estão ali, isso aqui não tem nada a ver, ou não curtei, odiei o vídeo, alguma coisa assim, ele é extremamente sensível hoje para poder te derrubar. Inclusive, você pode pedir, seu vídeo viralizou, teve 500 comentários lá, 1000 comentários.
Você pode pedir para ele fazer uma limpa e ele faz em questão de segundos. Fala, ó, pega a média, o que o pessoal mais comentou, positivo, negativo, o que me dá de feedback, me dá ideia de novos vídeos com relação a isso. Então, assim, Nossa. é um espetáculo. Então, assim, o que eu digo? Ficou uma coisa assim, Dúbia, te ajuda demais a ferramenta, porque assim, você tem tudo mastigado hoje. Olha, você precisa fazer isso, né? Ao passo que, assim, ficou muito difícil. Engessou também. Então, assim, só que o que acontece? Essa é uma das ferramentas só. Então, assim, ela vai fazer toda a análise para você. Tem tudo lá. Inclusive, hoje, não sei se vocês já viram, já tem esse símbolo de Gemini embaixo dos vídeos também, quando você tá como espectador assistindo. E você pode clicar lá, tá escrito pergunte. Ele já dá a sugestão e fala, resuma o vídeo para mim. Então, por exemplo, a pessoa nem assiste. Porque ela resumiu. Por que o YouTube tá preocupado com o quê? Com a experiência Do do usuário. usuário. Então, o usuário quer saber rapidinho o que tem ali, ele resume em segundos. Pra ver se ele continua, né? Pra respeitar o tempo do cara. Exatamente, pra respeitar o tempo do cara. Isso- Aí, assim, o desafio da retenção é quem? É seu. Vai Mas ficar aí- mais difícil criar conteúdo. Então, mas aí por quê? Ao passo que o YouTube também trouxe ferramentas assim, tá trazendo espetaculares, nem todas chegaram ao Brasil. Então, por exemplo, a edição de vídeo. Você vai jogar, por exemplo, vocês que fazem podcast. Você vai jogar dentro do YouTube, muito em breve, e ele vai gerar todos os cortes mais interessantes já na concepção dele. Ele vai, tipo, E vai ser um CapCut dentro Exato. do... Só que na concepção dele, o CapCut tá fazendo ali fora, Pra fora, que é exato. interessante. Ele vai fazer o que é interessante para ele. Caraca, velho. Então, o que acontece? Facilitou muito. Ou seja, ele já tá trazendo um conteúdo para você que, beleza, o YouTube já tá aprovando esse conteúdo. Então, ele vai cortar e vai fazer os shorts para você para trazer para o seu podcast do conteúdo maior. Outra coisa. Faz um ponto aí, rapidão. Pode falar. Cara, olha que louco. Isso na minha visão, isso é difícil, mas também melhora muito a questão da experiência até do usuário, porque, por exemplo, tinha um negócio que você podia mudar, esse negócio dos caras, tipo assim, o conteúdo não tem nada a ver. Por quê? Eu jogo o vídeo hoje, aí a thumb que eu coloquei ou a descrição ali que eu coloquei não chamou atenção. Aí eu mudo, bomba, sei lá, Sim. você vai ficar, se você não souber, você vai perder. E aí, quando a pessoa clica, ela não tem a entrega, porque dava pra alterar isso Exato. só pra atrair a Meio pessoa, né? sensacionalista, Exato. né? Mas ele pega esses isso muito posts agora sensível hoje. sensacionalistas não vai cair por terra, então, né? Ele Então, pega isso muito sensível hoje, muito sensível. Então, assim, cada vez mais o YouTube quer se parecer com uma televisão. Vou te dar um exemplo bem básico, assim, por exemplo. Como o Jornal Nacional começa? Soltando tudo que ele vai entregar. E essa fórmula funciona há quantos anos? Né? Então, assim, eles entregam ali em 30 segundos todas as manchetes e você vai ficar. Aí eles vão soltar lá pro final. Ninguém sabe a hora que ele vai soltar a matéria que te interessa, né? Então, assim, cada vez mais o YouTube quer se parecer com televisão, só que muito mais tecnológico. Então, por exemplo, essa ferramenta de podcast, ela vai ser sensacional, porque aí você vai conseguir trazer com a visão do YouTube já automaticamente para dentro. Edição de vídeo, edição do seu podcast, você vai poder jogar ele cru e ele vai fazer a edição dinâmica, inclusive cortes de erro, tal, tudo certinho. Qual que é o lado bom disso? João, deu problema aí, João. João, calma, João. Até o que eu faço fica ameaçado. Até o que eu faço vai ficar ameaçado. Mas eu acho legal e a gente tem que ir evoluindo. Sim, Vai sim. gerar Com dúvidas disso, certeza. né? Aí o que acontece? Você vai jogar lá, ele vai fazer a edição dinâmica pro público dele. Porque ele tem todo o histórico do público dele. Através do próprio YouTube ali, da própria conta Google. O que esse cara assiste? Ele assiste isso aqui. Ele gosta de mais dinâmica, ele gosta de mais isso aqui. Ele vai editar para oferecer para aquele público e vai jogar. Nossa. Aí o que acontece? Qual que é o lado positivo disso? O que o YouTube quer? Que você se dedique somente à criatividade. Não Pô, gastar... isso é sensacional. Isso é Eu tô até sensacional. com vontade de começar a criar. Por isso que eu falei pra vocês. Então, assim, existem dois lados. Ele ficou muito mais rígido, muito mais sensível, porém ele nunca ofereceu tantas ferramentas para que você só crie. Nem Exato. todas chegaram, mas chegam em 2026. Então tem muita coisa que tá na Austrália, nos Estados Unidos e tal, e que eu estudei agora para trazer e já tô me preparando para quando chegar isso. Tem uma, eu até anotei aqui o nome, que é assim, sensacional. E aí ele já tá mirando, por exemplo, a questão do TikTok. Chama Speech to Song. Ele vai pegar os seus shorts e ele transforma
numa música, uma fala que você pegou ali, por exemplo, ele transforma numa música completamente chiclete, ali em tempo real, para que ele viralize. Então, assim, ele já buscou isso do TikTok, então você vai pegar um cortezinho seu aqui, que teve alguma situação e tal, aí você vai, eu quero que transforme isso aqui. Ele transforma numa musiquinha viral, aquele trechinho, enfim, do jeito que a gente tem as inteligências artificiais hoje, para tentar viralizar aquilo de uma forma com conteúdo musical, e fica muito mais na cabeça e tal. Tudo isso já automatizado. O YouTube liberou Collab também, isso aqui é muito legal para vocês, né? Liberou Collab, a gente não tinha isso, né? Hoje no Instagram você consegue fazer as lives conjuntas e tal. Hoje você consegue fazer uma live já, pouca gente tem utilizado isso, pouca gente sabe, o YouTube não divulgou tanto, já está disponível no Brasil, então você consegue postar o mesmo vídeo, então você quer fazer uma parceria, por exemplo, pessoal que vem aqui tem um canal no YouTube, você consegue postar nos 2 canais e a monetização fica com o proprietário só, então seria só para você dividir o público, vai ter mais visualizações, você consegue trazer do canal deles essa visualização, inverte também, né, o público, a sua também vai para dele, mas a monetização, por enquanto, não é dividida, fica só com o dono mesmo do conteúdo. Mas é uma coisa que o YouTube devia há muito tempo isso, porque a questão da collab tinha que fazer, assim, cada um postava e postava o mesmo vídeo, o YouTube não gosta de conteúdo repetitivo e tal. Então, assim, foi uma coisa que avançou bastante com relação a isso. Teste de capa também é uma coisa que agora já tinha entrado, já está disponível aqui no Brasil e entrou agora esse mês o teste de título. Então você consegue colocar até 3 capas diferentes e até 3 títulos diferentes para você testar no mesmo conteúdo. Para você ir sabendo. E aí depois de acho que alguns dias, não lembro exatamente agora quantos dias, ele te dá o resultado. Qual que teve mais clique, qual que funcionou mais e tal, para você ir aderindo ao padrão. Fica, né? Não, ele fica aos 3. Aí ele vai oferecendo para cada cada público, para depois você voltar lá, ver e analisar. E hoje, agora com a inteligência artificial, você pode até perguntar lá dentro, você não precisa nem entrar na métrica, né? Então, assim, não entrou tudo ainda, mas, por exemplo, eu sou do tempo raiz, eu entro lá, eu vejo, por exemplo, qual é a faixa etária do meu público, qual o horário que eles estão assistindo mais para eu poder postar o vídeo, quais canais que eles assistem. Tudo isso a gente tem que ver, né? Quais vídeos estão dando mais tração, quais vídeos tiveram mais retenção para poder replicar e tal. Hoje, com uma simples pergunta, eu consigo colocar lá. Ó, faço uma análise aqui, eu quero saber os vídeos de melhor desempenho. O que eu posso repetir de experiência nele? Ah, o seu CTR ficou baixo. O que é CTR? Então, assim, hoje o maior leigo, ele já tem absolutamente tudo lá. Então, assim, essas são algumas novidades que estão chegando, mas, assim, são ferramentas absurdamente tecnológicas, mas que tem 2 lados, né? Sim. Aí, por exemplo, podcast. Essa aqui eu queria trazer para vocês. Nem sempre, por exemplo, eu vejo o Márcio, né? O Márcio grava muito conteúdo, às vezes, no carro. Áudio. Então, por exemplo, hoje eu vou gravar só um áudio. Tô andando aqui e tal. O YouTube vai conseguir gerar, e já tá funcionando já em outros países, um conteúdo visual para aquele áudio seu. Customizável. Ele vai gerar... Tipo um canal Dark? Tipo um canal Dark. Que ele vai bizarro. colocar um Marcinho lá, né? Não necessariamente pode ser o que ele gerar lá, para ter uma interação. Tipo assim, o conteúdo não ficar só áudio, porque o especial do YouTube é o quê? O conteúdo audiovisual. Então você pode jogar um áudio lá e ele vai criar um vídeo para aquele áudio seu. Simples assim. E como é que fica a questão da IA? Porque o que você está me dizendo, tipo assim, tá, então se o meu foco vai ser só criar conteúdo, mas hoje tem muita coisa que é de IA, né? O cara, tipo, vem um prompt pronto, o script, você chega lá no chat GPT, no próprio Gemini mesmo, tipo assim, viu? Faz um vídeo pro YouTube, assim, assado, eu preciso desse vídeo. Então, tipo assim, vai dar pra automatizar mais ainda, porque imagina... Você faz o texto, manda o cara fazer... Tem IA que faz o áudio, e aí eu subo e gravo o vídeo. Então, praticamente, não preciso fazer nada. Você chegou no ponto que eu queria chegar. Por exemplo, o YouTube, o que ele fez? Ele não é contra a IA. Agora sim, o conteúdo... Você tem que avisar as diretrizes e falar, ó, esse conteúdo aqui é de IA. Esse conteúdo aqui eu tô manipulando a imagem de alguém. Se você não colocar, você tá sujeito a ter o seu canal suspenso, perder monetização e uma série de coisas. E ele percebe na hora que aquele conteúdo é de IA. Ele vai perceber. Então o que acontece? O YouTube está oferecendo ferramentas para que você só crie. E você consegue saber se uma descrição foi feita por ChatGPT. Ele consegue saber, né?
que a descrição foi feita por uma inteligência artificial, se aquele vídeo foi feito por inteligência artificial, se tem a voz e tal. Então, assim, ele está oferecendo ferramentas para falar para você, ó, você só joga a sua ideia aqui. Eu vou transformar isso aqui num vídeo espetacular de acordo com o que o público gosta. Então, assim, você vai ficar usando inteligência artificial? Mas tem a ideia, né? Tipo isso, né? Exatamente. Me alimente a de ideia, conteúdos. o conteúdo original. E aí, mas, por exemplo, a gente falava muito em pegar e remodelar conteúdos. Então, por exemplo, ó, eu quero falar de finanças aqui, eu vou pegar o conteúdo dos 10 maiores canais aqui, Sim. os melhores vídeos e tal. Thiago Nigro, Primo Pobre, toda essa galera. Cara, assim, o YouTube, hoje ele consegue pegar sensivelmente aquele montoado que você fez. Se você não criou um conteúdo totalmente novo sobre aquilo, ele já não vai mais entregar. Então, Cara, assim, é o original que ele quer. Então, é a experiência nova, totalmente nova de um conteúdo novo, ainda que você esteja falando sobre o mesmo assunto. Mas o que eu falei pra você? Quebra de padrão é extremamente importante. Então, por exemplo, uma coisa que é legal aqui, sugerindo, vocês teriam um quadro diferente aqui dentro. E tudo isso ele pega, ele vai falar, olha, naquele momento ali, vocês tiveram um quadro dentro do coisa que você faz pergunta e resposta rápida, ou alguma coisa assim, ou o desafio do não sei o que lá, aqui foi um ponto alto que segurou e tal. Então, essa quebra de padrão hoje é muito interessante e muito sensível ao algoritmo. Para que você crie algo diferente, ele falou, isso aqui é diferente, eu vou oferecer. Então, assim, ficou muito, muito, muito inteligente a plataforma. É uma coisa que eu nunca vi, assim. E aí tem os dois lados, como eu falei, assim, eu ainda não cheguei num ponto comum no sentido de falar, putz, tá mais difícil ou tá mais fácil agora. Então, assim, pra quem já tem experiência e consegue compreender isso, eu acho que vai ficar mais fácil, porque você vai se dedicar só à criação, só que a criação de conteúdo original. Então, por exemplo, muita gente vive de corte, de fazer react, alguma coisa assim. Se não for uma coisa muito diferenciada, não vai passar, porque assim, o YouTube quer priorizar o novo, o conteúdo novo, uma coisa que você crie nova. Então, eu fiquei assim, tô estudando ainda, tem muita coisa por vir ainda, mas a queixa de queda no canal é justamente isso, assim, tem uma queixa assim muito grande do meio de 2025 para cá, muitos canais, muita gente procurando, querendo saber o que é. E é justamente isso, assim, é mais do mesmo, ó. Tem canal aqui entregando exatamente a mesma coisa. Eu vou oferecer esse outro aqui que tá falando do mesmo assunto, que tá falando de uma forma diferente. Porque o YouTube nunca conseguiu captar em tão poucos segundos, assim, ou minutos, o conteúdo inteiro de um vídeo. Assim, às vezes solta o vídeo de 1 hora, ele em minutos ele já captura tudo. Tá tudo lá, ó. Transcrito. Falou disso no minuto tal e tal. Então, assim, você não consegue botar um tema na capa, um tema no título, e ele vai saber que o conteúdo ali não condiz com aquilo lá, entendeu? E Mas aí... de descrição, por exemplo, então usar... o ideal é ser tudo autoral. Cara, Até, por exemplo, eu vou fazer uma descrição ali, tipo assim, ó... O ChatGPT me ajuda a criar uma descrição que... Porque tinha uma época que, pelo menos pelo que eu tinha de conhecimento, é assim, ó... A descrição, quanto mais informação tiver sobre o vídeo, vai cair no algoritmo de pesquisa palavra-chave, né? Palavra-chave e tudo Sim. mais. Isso ainda funciona ou não? Porque o YouTube agora já tem a palavra-chave no texto da fala, né? Exato, exatamente. Então, teoricamente, a descrição não consta mais tanto, porque se o cara tá pegando o que eu tô falando, eu posso colocar na descrição o que eu quiser. Exatamente. Não vai funcionar. Exatamente. Então, assim... Quanto mais original você for, melhor pra esse momento. E aí eu tô falando uma opinião minha, tá? Porque assim, vendo o que a plataforma tá fazendo, tentando pensar com a cabeça da plataforma, eles estão querendo o quê? Estão querendo originalidade. Então assim, eles sacam. Eu acho que sim, se você colocar um chat GPT lá, ou dentro do próprio IA deles lá pra gerar uma descrição, beleza. Se o seu conteúdo for bom e original, eu acho que não vai ter problema. Mas cada vez menos, eles estão diminuindo isso. Então, por exemplo, tinha as tags antes. Se não for um vídeo, por exemplo, como eu faço, como fazer isso, como limpar um tênis, enfim, se não for um de como fazer, caiu muito em desuso as tags. Então foi caindo com o tempo, porque cada vez mais o algoritmo consegue saber o que você está falando através do conteúdo do vídeo. Assim como a descrição foi caindo, né? Tem canais meus, por exemplo, de outros assuntos que nem descrição coloca. Ele não pega. É o título, a capa e vai. E aí depende do nicho. Mas, por exemplo, um vídeo de como fazer, ou faça você mesmo e você fazendo o passo a passo ali, ainda é interessante isso. Então, assim, há nichos e nichos, mas cada vez mais ele vai saber exatamente o que você está falando. E aí, assim, ó, dentro das coisas, até anotei aqui para não esquecer,
Acho que vocês acompanharam, por exemplo, aquele Vel 3, aqueles vídeos hiperrealistas que estavam sendo gerados pelo Gemini e tal. Sim. É super caro pra você fazer um vídeo daquele lá. Super caro. Você compra segundos lá e tem alguns segundinhos de graça. Eles vão liberar dentro do YouTube pro criador de graça. De graça. Então você vê que, por exemplo, eles não estão barrando totalmente a inteligência artificial. Mas a deles. Mas no Vel 3, você consegue, por exemplo, botar uma ideia muito doida sem fazer uma produção de gravação na rua. Então, beleza, isso é legal. E é uma ferramenta deles mesmo. Então vai entrar isso gratuitamente pro criador de conteúdo. Então, assim, o que ele tá fazendo aí? Que você use isso na minha plataforma, que o pessoal tava usando muito para jogar em TikTok, usando para jogar em outras plataformas, entendeu? Então, assim, vai ser revolucionário. E aí vocês veem que, por exemplo, tudo gira em torno de vídeos curtos. Ele tá tendo que migrar. Só que a intenção é o quê? Vídeo curto para levar pro longo. Mas um longo com uma bruta qualidade no sentido de inovação, né? Exatamente. Cara, eu achei muito legal, de verdade, porque na verdade me dá um acalentozinho no coração. Sim. Porque a gente estamos indo pra um lugar onde a inteligência artificial faz coisas bizarras, tal qual que você tá falando aí. Exato. Aonde fica o tom humano? Exato. Até onde vai a otimização? Uhum. Se a inteligência artificial já basicamente sabe tudo que a gente sabe, qualquer pergunta que você faz lá, não precisa perguntar pra mim, não precisa perguntar pra ele, você pode perguntar lá. Exato. O que vai fazer Você entende? Exato. O nosso comportamento de consumo tá extremamente saturado, ao passo que a gente tá saturado e usando cada vez mais, a conta não fecha. Então, o YouTube tá criando um afunilamento de facilitadores e dificultadores propositais para separar o joio do trigo e trazer Exatamente. uma inovação, ideias. Exatamente. Porque daqui a pouco, do jeito que tava indo, você não precisava mais de humano. Exato. Era só, tipo Só assim... que daí o humano não compra, essa que é a coloca questão. só um monte de Exatamente. robô As pra ideias, fazer os a conteúdos. sensibilidade, O tudo isso maior o humano ativo não do compra. YouTube é o humano, por mais Exato. que a IA vá facilitar tudo, né? Aí você concorda que a plataforma tá correta? Total. Que ela tá exigindo Não, o melhor ela do tá- ser humano ali, Total. entendeu? O melhor Eu do achei muito criador. legal. E É eu vou dizer muito um legal. negócio, eu tô assim, ó, encantada, porque o que acontece? A gente tá vivendo uma era atual que favorece muito o meu estilo de comunicação. Eu me fodia muito, assim, quando eu tinha que fazer uma coisa muito redondinha, uma coisa muito certinha, uma ideia muito centralizada. É óbvio que existe a estratégia, que é o que você tá falando, o hook, a introdução, preciso dizer o que eu vou entregar e tudo mais, mas a gente tá vivendo uma era onde, pelo menos o público dos nichos que eu gosto de me comunicar, essa pessoa gosta de ver a linha de raciocínio por trás, ela gosta de ver o pensamento se formando, ela gosta de ver as cagadas, ela gosta de ver gente real. Então eu me vejo muito num momento privilegiado da comunicação para eu aproveitar esse momento. Se você quer o canal da Gabi bombando, coloque comentário aí pra Ai, gente o voltar ao problema é que eu canal tenho dela. muitos assuntos que eu gosto, É desde isso. coisas de mulherzinha até livros. Grava aí, Gabi. Quebra, promete e prova. Quebra. Quebra O estado Não, você quebra o padrão. padrão. Quebra o padrão de abertura. Igual você fala assim, você tá fazendo conteúdo foda. Quebra o padrão na hora de você Mexe entrar. no uma cadeirada negócio. no Papo Marçal. Quebra, já promete que você entrega e já entrega uma prévia de cara ali impactante. Isso em 30 segundos. De 0 a 3, Depois você pode de 4 a discorrer. 10, depois você discorre. Mas assim, aí você já aprendeu. E isso é o que a gente tava falando, é do comportamento humano, de você prender ali e tal. O jogo sempre foi esse, só que agora tá um pouco mais rígido no sentido de, não adianta insistir se a pessoa desistiu ali, entendeu? É muito a gente criando conteúdo pra gente priorizar um negócio que tá ali em queda. E teve uma questão também, vou pegar quero fazer duas perguntas pra você aqui. Porque a gente tava comentando, não sei com quem foi, amor, a questão do... Eu acho que o YouTube deve ter entendido isso, porque assim, da mesma forma que há 5 anos atrás, quando você queria aprender algo, você catava lá como fazer maquiagem. E você abria lá o YouTube e ficava 2 horas vendo a menina maquiar a outra. Exato. Hoje ninguém tem paciência para Foi fazer na isso. trilha que a gente Foi na tava trilha, falando. né? Ninguém tem paciência mais. Por quê? As pessoas estão procurando mais... Como tem muita informação disponível, elas estão procurando mais entretenimento ao invés de conhecimento só para absorver como um conteúdo mesmo. Então, se não for algo muito mais mastigado e que seja meio que entretenimento, mas com viés de educação... o cara que quer ensinar, ele vai morrer de fome, porque ele não vai conseguir acessar o público. Ele vai. E aí, por exemplo, nos vídeos curtos,
a pessoa consegue entregar o mesmo conteúdo, às vezes, em segundos. E aí, por exemplo, o Shorts hoje, que é dentro do YouTube vídeo curto, ele já pulou para 3 minutos. Até 3 minutos já é Shorts já. Então, às vezes, um conteúdo que o cara ficava... E assim, a própria plataforma estimulava isso. Ó, quanto mais tempo você segura o cara aqui... Era no mínimo 8 para monetizar, né? Não, mínimo 8 para você colocar mais pontos de monetização. Senão são pontos fixos, Mas estimulava isso. Só que aí o que acontece? TikTok e companhia vieram e começaram a roubar a audiência. Então, assim, hoje mesmo, por exemplo, eu quero saber alguma coisa, como faço eu mesmo, eu vou no TikTok. Eu vou no TikTok, porque assim, é muito mais rápido. E aí o que você falou, assim, agora entretenimento, aí você consegue, por exemplo, um conteúdo como esse aqui que a gente tá tendo hoje, como vocês gravaram hoje aqui e tal, você não vai ter em vídeo curto e não tem como falar num vídeo curto isso, a não ser que eu fracione, e aqui, por exemplo, vai gerar alguns shorts. Faz alguns shorts e falar, pô, fiquei curioso com essa... Preciso entender o resto, né? Aí puxa pro vídeo longo. Sim. Porque assim... Nenhuma plataforma tem vídeo longo igual o YouTube. Então, assim, é questão de sobrevivência. Eles têm que manter, né? Exato. Então, assim, eles estão competindo com quem? Com a diferencial televisão. Deles também, né? Exatamente. Aí, outra coisa também que mudou muito é o perfil de onde as pessoas assistem. Hoje, uma porcentagem muito, muito grande está assistindo na televisão o YouTube. Mas muito grande. Mas muito, muito grande mesmo. Então, assim, depende do nicho que você tá. Mas, por exemplo, eu tenho canais que 50% das pessoas assistem em TV. Aí, o que muda, por exemplo? A qualidade da imagem. Então, por exemplo, obrigatoriamente quando tá em TV, se você não tiver em 4K, você perde demais. Perde muito, muito, muito mesmo, entendeu? Então, você não tá percebendo. Aí é uma coisa que é pra você olhar. Só que assim, a gente olhava na mão, né? Hoje, com certeza, se eu jogar na IA do YouTube lá, ela vai... Tá com fome? Tá derrubando aqui. Dá uma mordidinha no microfone. Aí, hoje se eu perguntar lá, ele vai me sugerir isso. Né? Tipo, cuidado com a qualidade, não sei o quê. Por exemplo, ó, existe o gestor de relacionamento. Então, por exemplo, quando você tem um canal com um número elevado de inscritos, você ganha um gerente do YouTube para o seu canal. Você faz uma reunião mensal com ele, né? Então, por exemplo, hoje, essa IA ela é muito mais efetiva para mim do que eu conversar com esse gestor. Porque, na verdade, assim, ele dava umas orientações ali, não sei o quê. Não, isso aqui eu sei, mas e aí? O que eu faço? Não, a IA tá dentro ali, ela tá avaliando e tal. E é full time, né? Tipo, segundo a segundo ela tá te dando... Não, segundo a segundo. E aí, assim, você pode pegar hoje, por exemplo, até a título de curiosidade, mas coloca lá, ó, analise o período antes de eu mudar, de eu colocar essa playlist nova para essa playlist agora, o que eu posso buscar lá de trás, tudo isso. Cara, uma coisa que me encanta é que acontece? Quanto mais inteligente a inteligência artificial fica, mais inteligente a gente precisa ficar. Porque pra você ter o melhor da inteligência artificial nesse aspecto, você precisa fazer boas perguntas. Exato. E tem uma galera que é pateta, precisa aprender a fazer melhores perguntas. Exato. Precisa aprender a pensar o que você quer saber, onde pode estar o erro. Ela vai te dar mastigado desde que você deu. É isso. Né? E, Gabi, prompt genérico vai gerar resposta genérica. Exato. Então, assim, você tem que ali extrair o máximo da sua dúvida mesmo. E, por exemplo, ao passo que você vai, e aí assim, como o ChatGPT, por exemplo, aí você dá um joinha, por exemplo, ali na resposta que ele deu, já ajuda você a ir educando, porque ele vai se adaptar. Uhum. Então, por exemplo, se você tem um canal muito novo, 10 vídeos só, ele não tem muito parâmetro para poder... Agora, você que já tem um canal bastante antigo, com bastante conteúdo gravado, ele consegue fazer esse comparativo, se foi melhor agora, o que tá sendo melhor agora, o que era melhor antes, o que dá para juntar dos dois, qual o conteúdo, por exemplo, que vingou mais com relação a comentários, teve mais comentário positivo, qual foi mais negativo dessa nova fase. Então, assim, tudo isso ele vai pegar e aí, assim, ele vai dar uma sugestão embaixo. Quer que eu veja isso também? Que às vezes coisas que você nem pensou. Entendeu? E aí, assim, pô, essa pergunta foi boa? Deixa um joinha lá. Você tá educando o algoritmo pro seu canal. E ele é feito para cada canal. Se você perguntar de outro canal, ele não vai te responder. Quando você fala de shorts, por exemplo, de podcast, a gente sabe que comumente são os cortes. Mas de um vídeo normal que o Márcio faz lá, o shorts é um corte daquele vídeo, literalmente? Ou é melhor que seja um conteúdo novo, curto, em cima daquele tema? Não, eu acho que assim, se o Shorts ficou satisfatório pro seu objetivo, seja o seu objetivo trazer pro canal ou o seu objetivo é captar cliente, se o Shorts ficou satisfatório, mas nem sempre vai ficar. Eu vou falar uma coisa, porque assim, na verdade isso é muito eu tenho uma mania de olhar o mundo com os meus olhos, eu não gosto de shorts. Não gosto de shorts no sentido corte de qualquer coisa. Sim.
Você não deixa? Foi mal. Sério? Não. Foi mal. Quando eu É fico que perto quando do você tá Leandro, a perto do quinta Leandro, série... a quinta série é Flora. Deu ciúminho, Marcelo. É. Eu não gosto de Shark. Mas eu não gosto de corte de podcast, corte de qualquer coisa. Eu gosto do negócio que foi criado ali, mas isso é um gosto meu. Mas é que Ainda você gosta a de elaborar pergunta... mais, né? Mas não, a pergunta é, ainda funciona cortes de qualquer tipo de vídeo? Pode ser que ele dê certo, desde que ele seja ali... Funciona. Então, assim, vou falar, entre ter e não ter, Tá, melhor melhor que o tenha. corte Melhor do o corte do que você não fazer ter nada. os shorts. Tá. Principalmente se, por exemplo, se a intenção for trazer para o conteúdo longo, Tá. né? Agora, se a intenção é fazer um conteúdo de impacto, igual eu falei lá, que começa quebrando o padrão e tal... Às vezes aí é legal melhor você fazer gravar mais novo, porque no shorts você não vai roteirizado. fazer isso. Sim. No vídeo- conteúdo aqui, a gente em nenhum momento a gente falou, olha, é isso, porque a gente tá numa conversa aqui, né? Eu não parei e falei, ó, agora isso aqui vai te impressionar. Agora, pode fazer um corte agora, né? Ah. Isso aqui, ninguém sabe no Brasil. Então, assim, a gente não fez isso, né? Essa chamada lá, o que chamam de CTA, né? Do Call to Action, que é você falar, ó, agora para tudo, ou... Aí, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, e aí eu analiso canais que estão entregando. A gente tem muito hábito, o canal de vocês é diferente aqui, de fazer aquela sequencinha. Você se apresenta, aí você pede pra pessoa se inscrever, aí você pede pra deixar o joinha, só isso aí já passou 30 segundos, e aí a pessoa já... Ou ela pulou já aqueles 30 segundos. Aí ela volta porque ela passou do conteúdo que começou e tal, e já fica aquele negócio, já fica aquele rombo no gráfico. Então, assim, começa já entregando. No meio você faz, ó, tá gostando e tal? Ó, dá um voto de confiança pra gente aí, se inscreve e tal. Chegar no final, se você não gostar, você sai e tal. Faz alguma coisa diferente. Porque o pessoal ainda hoje repete a fórmula, tipo assim, olha, Milhando se inscreve atrás. aqui e não sei o que e tal. Tá todo mundo cansado disso. Se a pessoa se interessou, ela vai. Você tem que fazer a chamada? Tem. Mas não necessariamente no momento. O ideal é você fazer dentro dos primeiros 3 minutos. Mas assim, entrega um negócio da hora de cara, fala, eu vou ficar aqui. Aí você fala, você vai pirar. Então, Mas inclusive num podcast, por exemplo... que acho legal. Acho que você pode inovar. Acho que você pode inovar. Fala, galera! Então, acho que você pode. Dá pra gente começar fazendo uma piadinha com o outro, alguma coisa assim. Sabe uma coisa que é legal? Você já chegar, por exemplo, entregando o que vai falar aqui hoje. Você aqui, ó. Você que tem um canal do YouTube aí, você não sabe o que tá acontecendo. Hoje a gente vai falar disso e tal, não sei o quê, com o convidado X, pronto. Aí assim, você já entregou. Precisa refinar um pouco mais. Acho legal. As perguntas anteriores pra gente saber. É uma sugestão. Você já começa de uma forma impactante, né? Já prendeu o cara, eu vou saber disso nesse vídeo. Com quem? Com ele aqui também. A apresentação pode ser até mais curta e tal. E pau, assim, ó. Antes de você ver, se inscreve no canal rapidinho e aproveita que tal, não sei o quê. Pum. Porque assim, não adianta você perder muito tempo, você faz aquele apelo e tal, e pra pessoa é a mesma coisa. E às vezes você chama mais atenção fazendo um negócio, ó, puxa a câmera aqui, se inscreve aí rapidinho e tal, alguma coisa assim. Você fica mais informal, isso chama a atenção do algoritmo, porque é uma coisa diferente. O algoritmo sabe aquele momento que você parou ali pra pedir, e muita gente pula isso. Muita gente pula isso e fica claro no gráfico lá, sabe? Então são coisas que... Aí talvez a IA não vá te falar isso, né? Então, assim, ainda sobra emprego pra gente que entende um pouco. Sim. Mas cada vez mais é você quebrar o padrão. Então, acho que, assim, o tema principal hoje, assim, é quebrar o padrão. Hoje a gente tá viciado num padrão que funcionou, mas hoje não funciona mais. E que o YouTube não quer que funcione, entendeu? Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu acho que ela se respondeu nessa sua fala. Ainda existe nichos ou estilos de vídeos mais propícios a funcionarem? Nicho, sim. Nicho sempre bem-vindo. Quanto mais generalista você for, mais difícil é de você pegar. Então, por exemplo, podcasts funcionam porque, igual a gente estava falando aqui em Jundiaí você vai pegar o público que é empresário. Beleza. Aqui é o podcast do empresário de Jundiaí. Beleza. Você nichou nisso daqui, né? Apesar da gente estar falando de um tema diferente hoje, mas que talvez ajude o empreendedor. Mas o podcast, por exemplo... Os normais, eles falam de política, eles falam de é um cantor religião. Que vai, uma série de coisas. Mas é por quê? Porque tem um host lá que é famoso. A maioria que dá certo é isso. Mas nos demais canais, nicho sempre. E nicho sempre vai funcionar. Porque aí pro algoritmo é muito mais fácil. A pessoa gosta de assistir política. Eu sempre vou aqui nos canais de política. A pessoa gosta de assistir receitas. Eu sempre vou jogar aqui receitas pra ele e tal. Quando é muito generalista, fica difícil dele definir, entendeu? Ele vai sugerir outras coisas. E o estilo de vídeo, quanto mais quebrar padrão, mais criativo, mais diferente, inovador você for, melhor. Exatamente. Tipo, vlog, ou parado, ou documentado, não importa. Importa que você vá testando
Coisas novas. Exatamente. E aí, assim, né? Ele pega, por exemplo, tem a questão das diretrizes, né? Hoje ele pega claramente uma palavra meio fora de contexto. Então, assim, tem que tomar cuidado, por exemplo, com alguma coisa que você fala. Assuntos polêmicos, como aborto, alguma coisa assim e tal, assim, ele vai pegar e já ativa um algoritmo mais sensível ali. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, para que ele já não retraia seu vídeo por conta de ser um conteúdo sensível. Então, não que você não deva falar, mas tenta dar uma disfarçada, faz um pi, o assunto vai ser esse e tal, porque pega mesmo. E às vezes você fala, meu, por que aconteceu? E é velado isso no YouTube. Eles falam que não existe Shadowban no YouTube, mas existe. Às vezes ele te dá um gancho lá de uns dias para que você caia em avaliação lá e tal. É meio velado, mas eles não assumem, mas acontece bastante, né? E a questão do público, por exemplo, você trouxe no início falando assim, ó, beleza, então você vai criar o conteúdo lá, você vai ter ferramenta e a ideia é que você só cria o conteúdo. Aí vai aparecer primeiro para a galera que te segue e se não performar, não vai ser distribuído para o geral. E se o público ele não está alinhado com a estratégia do canal, lascou? Tem que começar outro? Mas o público, assim, ele vai estar alinhado. Se ele já se inscreveu, é o público... Porque, assim, ele considera o público fiel e recorrente. Que, ou seja, é o cara que fica ali até o final ou o cara que volta nos seus vídeos. Isso é muito valorizado. Muito valorizado. Se você colocar lá na IA para perguntar, falar, quais os pontos positivos, meu público... inclusive, uma das perguntas pré-prontas dele não são as melhores. As pré-prontas que eu falei assim, já mais pergunta genérico, meio genérico, vem resposta genérica. Mas uma das boas é, analise meu último vídeo, analise o desempenho do meu canal no período X ou no período inteiro. E também essa questão do público, né? Para você saber como é que tá meu público recorrente e como é que tá a possibilidade de abrir para públicos novos. Por quê? E aí, assim, ele vai te dar, por exemplo, ó, seu público recorrente tá rechaçando esse conteúdo aqui. Então, não tem por que eu jogar para público externo. A partir do momento que você voltar a ganhar seu público interno aqui, aí beleza, a gente começa a ofertar na página do YouTube, porque ela tá muito mais escassa hoje, ela tá bem menor. Então, assim, tem todo esse funil. Então, o funil dos 30 segundos, o funil do teste inicial do seu público recorrente. E aí, uma pergunta que muita gente faz. Pô, o YouTube favorece os canais grandes? Favorece. Favorece. Isso é fato. Favorece pelo histórico que eles têm já de regularidade. Então, assim, o cara pode pisar na bola, mas ele não vai tomar um gancho num vídeo igual a gente tomaria com um canal pequeno aqui. Ou você falou de um tema sensível aqui, eu vou segurar. Não, esse cara aqui ele já tem um histórico e ele é muito grande, eu vou dar credibilidade pra ele. Então, assim, o YouTube favorece, sim, os canais que são gigantes. Porque às vezes você fala, meu, o cara tá falando isso aqui, por que eu falei e me dei mal? Não, ele tem Ele pode, você não. Ele pode, você não, pelo histórico. Ele, tipo, você tem uma credibilidade. Esse cara aqui, ele nunca tomou um ban, ele nunca tomou, né, um strike e tal. Então, assim, ele pode, até que alguém denuncie, alguém faça alguma coisa. Então, favorece, sim. Não é favorece, né? Ele dá credibilidade pelo histórico que você tem. E aí você tem que construir. Aí é o que eu falo, né? Pra você construir, muita gente não tem paciência e você tá com o canal faz tempo, é você ficar falando para 0 pessoas ali muito tempo. Agora sim, se você confia no seu conteúdo, né, e você souber aproveitar essas novas ferramentas que estão para chegar aí e tal, uma hora ele vai te premiar e pode ter certeza disso. Então, mas a minha pergunta, talvez deixa eu melhorar a minha pergunta aqui. Então, teoricamente, tipo assim, vamos imaginar que o criador ele tem uma base, só que ele tá querendo, igual a Gabi falou, eu gosto de falar de vários temas e tal, e se eu quiser migrar esse conteúdo, por exemplo, eu falo de gestão e finanças aqui, mas eu quero começar a falar de autoconhecimento, por exemplo, que é um outro viés. Vai dar pau, porque eu vou falar disso para um público que me seguiu porque eu tava falando de outro assunto. Para eu virar essa chave... Vai. Aí, assim, o que eu sugiro? É nicho. Aí você cria um novo canal, aí o que você pode fazer? Na comunidade do seu canal aqui, você joga o seu vídeo do outro canal. Então, por exemplo, dentro desse público seu aqui, quem se interessar por aquele conteúdo vai se inscrever para o outro canal. Quem não se interessar vai ignorar. E assim você vai, assim, transferindo essa audiência só da parcela que interessa. Se nenhuma parcela interessar, ninguém vai ir. E aí você vai construir uma nova audiência. Mais limpa. Mas você consegue, exatamente, mais limpa. Mas você consegue aproveitar uma parcela aqui que talvez se interessasse por isso. Que gosta de vocês. Por exemplo, ó, eu tô aqui porque eu gosto do conteúdo deles e não necessariamente do que ele fala. Eu gosto deles falando sobre qualquer coisa, né? Sim. E vocês entrevistam espetacularmente, assim, né? Aliás, assim, fazer um parênteses aqui, assim...
combinou demais, assim, vocês dois complementam demais, fica fluido demais. Você vê que a Simone saiu daqui encantada. E aí, assim, o que eu preparei aqui, por exemplo, era tão técnico e a gente tá conseguindo deixar numa linguagem super simples aqui. Então, parabéns e obrigado. Obrigada, Nós que a gente que agradecemos, cara, agradece uma a aula mentoria total, aqui. uma Eu vou falar, mentoria, aula. casalzão da porra. É isso aí. A gente Fazer é o quadro, fitness. quadro casalzão. Boa aí, ó, tá vendo? Não, da Pi, porque Pi. não tem É. censura. É. Tá bom, amor, tá bom. Eu adorei. Inclusive, Temos mais perguntas? tivemos muitos aprendizados aqui, cara. Assim, realmente, assim, toda mudança ela gera uma estranheza, mas eu acredito que do jeito que você está trazendo aqui para nós, vai ser uma melhoria no processo, porque vai talvez ficar um pouco mais. Como é que é a palavra? Quando não é igual, mas ele fica. Equivalente. Equivalente, então não era essa, mas serve. Equivalente porque vai ser mais fácil competir, talvez. Porque a regra do jogo vai ficar um pouco mais Exato. aberta, assim. Porque às vezes o cara, por exemplo, vou começar no YouTube hoje. Eu tinha essas dúvidas assim, tipo, cara, mas o que eu posso fazer? O que eu não posso? Será que eu tô fazendo certo? Vou ter que pagar uma mentoria de uma pessoa para me ensinar e às vezes eu não. O cara se vendeu muito também e não conseguiu. Exato. Às vezes, me Porque às vezes ajudar. se você não executar, o cara te mostrando lá, você não aprende, entendeu? E aí uma coisa que é legal, assim, que eu queria falar sobre isso, o YouTube Studio, ele traz hoje pra você, ele trazia pra gente analisar o que a gente fez daqui pra trás. O público que tá assistindo e tal. Então agora ele tá oferecendo a oportunidade única de você analisar pra frente. Então assim, você viu aqui pra trás, agora ele vai me sugerir o que eu faço pra frente. Né? Então, assim, é uma mudança de paradigma muito grande, com ferramentas, assim, absurdamente de suporte pra gente usar só a criatividade. Então, pra quem é criativo, é um prato cheio, que é o que ele quer. Pra quem é humano, pra usar a humanidade, conteúdo humanizado mesmo. Porém, a fiscalização tá muito maior, né? O funil tá muito maior pra você passar. Mas, assim, pra quem tá disposto a criar um conteúdo de qualidade mesmo, vai ter espaço, com certeza. Muito legal. Deu até vontade de ativar meu canal lá. Aliás, convido vocês, já abram o estúdio de vocês hoje e façam umas perguntas lá, vocês vão adorar. Vou olhar, top. É. E o que você vê, por exemplo, não sei se cabe essa pergunta aqui, mas nesse momento, porque às vezes que nem aconteceu isso no Facebook, né? Essa época de eleição, essa época de política, né? Muda um pouco ali as diretrizes por conta de ads, né? Então, dos patrocinados e tudo mais, isso muda toda a dinâmica do negócio. Você acredita que isso vai interferir muito no YouTube também? Assuntos, temas, o que falar, o que não falar daqui pra frente esse ano de 2026, por exemplo? Já interfere. Se você perguntar, por exemplo, dentro da própria IA, o YouTube já, por exemplo, conteúdo político, a gente tá entrando no ano de eleição. Ele tá cada vez mais retraindo o conteúdo político e segurando. Por quê? Por conta da desinformação. E aí agora, por exemplo, eles são notificados diretamente pra justiça. Os caras não querem problema. Tem muito conteúdo para ser espalhado por aí, conteúdo de qualidade e tal. Desconfiou que é desinformação, ele vai retrair esse conteúdo, ele vai segurar. Então, vai sim, cada vez mais que você se meter, por exemplo, é o que eu falei, né? Esse ano é de política, ele vai retrair isso. Mas outros assuntos, temas também polêmicos e que podem gerar ou discriminação e tal, ele vai segurar, que envolve assuntos de minorias e tal, ele vai segurar se ele sentir que é um conteúdo agressivo, porque ele sabe que alguém vai entrar com uma representação, e qualquer um pode fazer lá hoje, né, nas redes sociais, isso está autorizado, eles vão analisar o conteúdo e se judicializar, pior ainda para eles. Então eles não querem, tem muita gente criando conteúdo bom, eles não vão dar prioridade para desinformação, então retrai sim. Alguns falam que censura a liberdade de expressão e tal, mas existe um limite realmente entre a desinformação clara, e a gente vê muita coisa, né? Por exemplo, TikTok, eu vejo minha mãe, assim, minha mãe vê cada coisa lá e ela me fala, me ajuda a comprar isso aqui. Eu falei, mãe, isso aqui não é o Drauzio Varela que tá falando, não. É um conteúdo aqui totalmente alterado, é uma desinformação e tal. Então, assim, o TikTok nesse aspecto é terra de ninguém. O YouTube passa muito menos. Mas aí, assim, tem que cada vez mais corrigir isso. Aí, por exemplo, o Grok, que é a inteligência artificial dentro do X, né, que é o antigo Twitter, cria imagens hiperrealistas de uma pessoa, se você quiser deixar ela nua, se você quiser deixar. Então, assim,
Isso já foi judicializado agora. E aí eu concordo, porque é uma exposição, assim, a gente vê os artistas, alguma coisa assim, acha engraçado. Mas imagina você naquela situação, ninguém sabe se é verdade ou não. Então tem coisas que, assim, é um debate, assim, é uma linha muito tênue ali de o que é desinformação, o que é agressivo e o que é calar a liberdade de expressão. Aí, assim, tudo isso cai na política também. Que aí um acha que um de direita, esquerda e tal, aí a gente cai naquela discussão chata, né? Mas tem uma repressãozinha de conteúdo com relação a isso, sim. Eu acho que deve ter, não tem jeito, não. Então o ideal é saber ter uma linha aí de raciocínio antes de postar qualquer coisa pra não ser prejudicado. E a gente sabe, né, quando a gente tá postando algo correto ou tá postando algo meio tendencioso, alguma coisa assim, né? É que, assim, quando você mexe na polêmica, você tende a viralizar. Mas hoje, assim, se for agressivo, a plataforma não quer criar briga, porque, assim, no Brasil eles já instituíram agora que vai tirar o conteúdo, que vai mutar a plataforma. O X ficou fora do ar por conta de umas coisas assim, e pode ficar fora do ar de novo, porque o Grok cria, que é a inteligência artificial, aliás, assim, é das melhores para gerar imagem, pouca gente utiliza, para mim, é disparadamente com comando simples, você cria coisas... No gratuito mesmo? Gratuito. Ele só tem um limite para você usar por dia, assim como o ChatGPT gratuito. Mas, assim, para mim, é melhor que Gemini e tal, é muito, muito bom. E você entra simples, baixa o X lá e tal... Mas, assim, ele cria coisas meio complicadas. Pode criar coisas de menores e tal. E, assim, é muito... É perigoso, né? São coisas aí é como se são for terra de ninguém. Porque, assim, quando a gente olha um famoso, olha alguma coisa na pele do outro, você dá risada, é meme e tal. Mas pra pessoa aquilo lá, às vezes tá devastando uma vida, né? Não, total. Então, tem coisas que precisam ter limites mesmo e que eu não acho que é calar a liberdade de expressão. A plataforma precisa ir adequando mesmo. E a forma que eles têm é retrair seu conteúdo. Falando, você vai ficar insistindo nisso? TikTok é um que precisa se ajustar, porque é feio o negócio lá, viu? Os velhos caem nos golpes mesmo. Nossa, top. E essa questão do... Acho que já tá funcionando. Eu tô perguntando tudo. Pode perguntar. Tá bom. O pessoal já tá fazendo hora extra já aí. tá em atividade o shop do YouTube também, ou não vai vingar aqui? Vai vir. Aí uma coisa que eu esqueci de falar, né? Por exemplo, agora nos vídeos, você já consegue colocar produtos para você vender lá, assim, sem qualquer afiliação. Você vai escolher, né? Você vai trabalhar como um afiliado, mas você escolhe lá. Então ele tem um parceiro, por exemplo, Shopee, Mercado Livre. Aí, por exemplo, o que seria um produto que seja que tenha afinidade com o seu público aqui? Você vai analisar lá, você pode inclusive perguntar para a inteligência artificial agora. Você entra lá, aí você digita o nome do produto, aí quer vender uma garrafa de café estilizada aqui e tal, não sei o quê. Ele vai procurar lá, você só adiciona. Pronto, ele já vai aparecer ali e já tá aparecendo. Inclusive eu utilizo isso e tal. Qualquer produto para você fazer. Aí você ganha comissão. Aí você ganha comissão. Mas pode assim... ser tipo um livro. Um livro, exatamente. 2 cliques ali você já adiciona, ou seja, você não precisa entrar, se inscrever como afiliado, nada. Ele vai ficar no rodapé. Se você quiser, por exemplo, colocar, no comentário fixado lá, o livro tal, não sei o que tá ali aparecendo, clique em cima se você tiver interesse e tal. Então é mais uma forma de você monetizar também, que ficou legal. E aí o YouTube Shop vai chegar ainda com força, mas eles já tem essa forma de você monetizar também. Era uma das coisas que eu tinha colocado aqui, mas a gente falou de tanta coisa. Não, já sobra até para uma parte 2. Não, pode fazer, tá gostoso demais o papo. E que mais? Não, sensacional. Eu sempre sou a chata de direcionar pro final. Para de falar que você é chata, amor. Você não é chata. O que você tá querendo? Assim, eu sou a responsável. Eu sou a responsável para que mantenhamos... Pela gestão do tempo do podcast. Exato, porque aqui a gente também fala de gestão de tempo, gestão de organização. Mas... Tem mais algum tema aí que você acredita que é importante falar? Eu acho que assim, das principais mudanças que eu queria trazer para vocês era isso, até pra gente não se alongar muito. E tem muita coisa para estudar ainda, que eu tô estudando e que se a gente tiver uma boa aceitação desse conteúdo aqui, eu tenho o maior prazer de trazer aqui, porque são conteúdos que estão vindo de fora, que vão chegar aqui e muito nada melhor do que a gente estar preparado, que a gente já sai na frente, né? Então deixa eu ver se eu aprendi. Se você gostou dessa aula até aqui, quer que ele volte num parte 3, coloca nos comentários aí, volta Leandro, que aí eu vou perguntar lá no meu estúdio, qual foi o comentário que mais aconteceu aqui no podcast do Leandro? Então volta Leandro, e aí a gente faz uma terceira parte. O problema é se tiver, volta não. Só falou asneira. Não, vai ter sim, pô. É isso aí.
Finaliza. Nada, eu amei, surreal. A gente acha que conhece das coisas e aí falar com quem entende mesmo dá um boom na cabeça. Foi uma Me aula. inspirou muito, tô animada. Não sei ainda, na verdade, se tô animada pra voltar a produzir conteúdo, se eu quero fazer meu marido virar um verdadeiro youtuber pra Vocês eu... dois, tem espaço pros dois. É isso aí. Não, vocês mandam muito bem, inclusive juntos, pô. Muito bom, Muito né? bom demais. Muito bom. Tô muito feliz, obrigada. Eu que agradeço. Se você gostou do conteúdo, agora dá o joinha. Ó, a descrição do Leandro vai estar aqui também, os dados dele. E eu te encontro no próximo episódio. Obrigado. Até Valeu, mais. gente. Tchau, Foi tchau. espetacular. Obrigado.